Henrique III da França, o fim da dinastia de Valois. Com a morte do rei Carlos IX, o seu irmão Henrique III assumiu o trono da França. O Henrique era o quarto filho do Henrique II e Catarina de Médici, que era o favorito da Catarina, sua mãe, e considerado o mais inteligente. Com a morte do Carlos IX, a Catarina ficou muito abalada, e alguns cronistas dizem que possivelmente por remorso por tê-lo envenenado por engano. O Henrique havia comandado o exército católico na Quarta Guerra Religiosa Francesa e participou das batalhas de Jarnac e Moncontour contra os protestantes, mas não conseguiu muito êxito. E apesar de ter feito um longo cerco de meses em La Rochelle, onde eles bombardearam as muralhas, mas não conseguiu transponir. Para disfarçar esse fracasso, ele acabou batendo a retirada após ter sido eleito rei da Polônia. Em maio de 1573, ele tornou-se rei da Polônia e grão-duque da Lituânia, aos 21 anos. Em 1574, ele tornou-se o rei da França, no lugar do seu irmão, Carlos IX. Quando ele veio da Polônia, trouxe escondido o tesouro nacional da Polônia em suas bagagens e ostentava demais, com festas pomposas, enfim. Ao contrário de seus irmãos, que subiram ao trono ainda jovens, e a Catarina exercia uma grande influência no seu reinado, o Henrique ele já era adulto. Daí, dias depois da coroação, em fevereiro de 1575, ele casou-se com Luísa de Lorena, duquesa de Berry, e eles não tiveram herdeiros. Alguns cronistas destacam a sua homossexualidade, onde ele era a chacota dos seus súditos, devido à visita dos seus favoritos em seus aposentos com frequência durante a noite, e se apresentava em eventos oficiais com trajes femininos. Também tinha vários cãezinhos fofinhos que se escondiam em seus lençóis. Andava cercado de belos rapazes, e esses rapazes jovens e elegantes eram apelidados de os mions de cochete, ou os fofinhos do leito. E eles se vestiam com roupas finas e tinham os cabelos frisados, brincos, usavam rendas e pregas delicadas. E apesar da sua mãe tentar cercá-lo de belas mulheres nuas em festas, ele não demonstrava interesse, a não ser por seus mions. Como ele era muito católico e tinha uma vida muito promíscua, ele fazia peregrinações e flagelações. Era muito relapso com a administração do reino francês e deixava isso nas mãos da sua mãe e também dos seus secretários, esses assuntos de Estado. Durante o reinado do Henrique III, a Catarina, sua mãe, viajou bastante pelo seu reino e também por outros países, fazendo o papel de diplomata, tentando ganhar apoio, mas ela sabia que a situação não era muito animadora e tentava costurar a paz com os ignotes. E apesar dele ser católico ferrenho, essa sua atitude devassa e promíscua tornaram Henrique muito popular e odiado. Chocava a igreja e muitas insatisfações no reino. Com o desinteresse do rei pelo governo, devido à sua vida frívola e escandalosa, havia muita oposição a ele. E com isso, seu irmão mais novo, o Francisco de Anjou, que também era conhecido como o Monsieur, passou a cuidar dos assuntos oficiais. O Francisco era aliado do seu cunhado, o Henrique de Navarra. Havia sido preso com Henrique de Navarra
em 1574, acusado de conspiração. Em setembro de 1575, o Francisco e o Henrique de Navarra conseguiram fugir para a Navarra. O Francisco chegou a apoiar os príncipes protestantes contra o reinado do Henrique, mas sob a influência da sua mãe, ele acabou ajudando a costurar um acordo de paz, que foi muito vantajoso para os huguenotes. E esse acordo ganhou o apelido de o Acordo de Messier, devido à ajuda do Francisco. O Acordo de Messier, ou o Edito de Balliol, em 1576, ele concedia a liberdade de culto aos protestantes e manter praças fortificadas como a de La Rochelle e outros benefícios. O Henrique de Navarra passou a governar a província de Guiena e outros protestantes a Picardia. Então os católicos viram esse tratado como uma traição do rei e organizaram a Liga Católica, tendo como chefe o Henrique de Guise. Após o massacre de São Bartolomeu em 1572, o Henrique de Guise continuou perseguindo os huguenotes e ganhou muito prestígio e era muito ambicioso e muito intransigente, que passou a ser o maior opositor do rei. E a Liga Católica exigiu a suspensão do Edito de Balliol. Os partidários da Liga Católica consideraram o Henrique III deposto. Então a guerra recomeçou. Em 1511, o Papa Júlio II já havia promovido a Liga Santa entre os estados para defender a Itália dos interesses expansionistas da França. O rei Luís XII ele vinha adquirindo um poder crescente na Europa e uma forte influência no norte da Itália. E dessa aliança faziam parte os grandes rivais da França, que era a Inglaterra, a Espanha, a República de Veneza, o Sacro Império Romano Germânico e os Estados Pontífices. Mas havia rivalidade entre esses membros da Liga. E em 1512, a República de Veneza mudou de lado e passou a apoiar a França. Essa Liga Católica, de início, ela teve algum sucesso e conseguiu conter o avanço da França. Mas havia muitas divisões internas. E também a França subornou o rei da Espanha e da Inglaterra, que acabaram ficando neutros. E daí desfragmentou essa colisão. Mesmo assim, a França não conseguiu expandir por toda a Península Itálica. Os Estados Pontífices continuaram sob o domínio do Papa. Em maio de 1571, devido à ameaça otomana, o Papa Pio V propôs uma aliança para defender a Europa do avanço otomano. Essa aliança foi composta por estados mediterrâneos, a Espanha e os Estados Pontífices, o Reino de Nápoles e os Cavaleiros Hospitalares de Malta, Veneza e outras pequenas cidades italianas. Essa aliança era financiada pela Espanha com o ouro da América, também pelo Papado de Veneza, e formaram uma grande esquadra de 200 navios e era comandado pelo irmão do Filipe II da Espanha, o João da Áustria. E tiveram uma vitória expressiva na Batalha de Lepanto, em outubro de 1571, contra os otomanos. O Império Turco-Otomano, ou turcos modernos, deu início na Anatólia, no fim do século XIII, pelo líder Aghuz Osman, e depois de 1354 foram para a Europa e conquistaram os Balcãs, também Constantinopla em 1453, e sob o reinado de Solimão o Magnífico passou a controlar parte do sudeste da Europa, da Ásia Ocidental, do Cáucaso, do norte da África, e no início do século XVII o Império tinha 32 províncias e vários estados. O Francisco de Anjou tinha pretensões nos Países Baixos, que encontrava-se em guerra com a Espanha desde 1568. O Guilherme I, príncipe de Orange e Nassau, liderou a revolta neerlandesa contra a Espanha. Os Países Baixos, da República da Holanda, pertenciam ao Império Espanhol.
E durante a regência do Filipe II, que era filho do Carlos V, Habsburgo, do Sacro Império Romano-Germânico, houve uma revolta contra os impostos pesados, também a perseguição religiosa contra os calvinistas e desemprego, e também a expulsão dos nobres holandeses do governo. E essa revolta ela foi sufocada, mas acabou numa guerra chamada a Guerra dos 80 Anos, iniciada por Guilherme I de Nassau, que culminou na independência da Holanda. Em 1580, o Guilherme da Holanda tentou se aliar com a França contra a Espanha, que era rival da França. E o Francisco ele também tinha pretensão de se tornar o soberano dos Países Baixos. E em 1582, o Francisco partiu para os Países Baixos. E quando chegou na Holanda, ele tornou-se muito impopular. E mesmo com o apoio do Guilherme, ele não teve êxito. Daí ele tentou agir com rigor e cercou a Antuérpia em janeiro de 1583. Quando ele chegou nessa cidade, ele queria ser recebido com honras, mas os habitantes não quiseram abrir os portões. E depois de muita insistência, os portões da cidade foram abertos. E após ele entrar com as suas tropas, os portões foram fechados e os habitantes o atacaram com pedras e ferramentas, onde o Francisco e suas tropas tiveram que fugir, pondo fim às suas pretensões de ser o soberano dos Países Baixos. E no final de 1583, desse mesmo ano, ele acabou morrendo de malária aos 29 anos, após se reconciliar com seu irmão Henrique III, o que deixou a Catarina de Médici ainda mais arrasada. Com a morte do Francisco e na ausência de herdeiros, pela lei sálica, o herdeiro do trono seria o Henrique de Navarra, que era casado com a Margarida, irmã do Henrique III, o que gerava descontentamento, porque o Henrique de Navarra havia novamente se tornado ignote. Os católicos recusavam reconhecer o Henrique de Navarra como o herdeiro do trono. E em 1584, o Henrique de Guise passou a ser o pretendente do trono, sobre a alegação de que, em 987, o Hugo Capeto havia usurpado o trono de um herdeiro da sua família, um príncipe de Lorena, e se nomeou o herdeiro do trono. Então, em 1585, o Henrique foi obrigado a declarar guerra contra a Liga Católica e passou a lutar contra os católicos e também contra os protestantes. Nesse período, houve um confronto conhecido como a Guerra dos Três Henriques, que seria o Henrique de Navarra, também Henrique de Bourbon, cunhado do rei Henrique III, o próprio rei, o Henrique III, e o Henrique de Guise. Mas acabou se retirando para fazer penitência e deixando a sua mãe Catarina para resolver a confusão então. E esses revoltosos e também a Liga Católica tinham o apoio do Filipe II da Espanha, que também era pretendente ao trono da França, por ter sido casado com a irmã do rei Henrique III, a Isabel, que havia morrido em 1568. O Filipe II da Espanha ele era um rei muito poderoso e tinha um vasto território, e era um católico ferrenho. Então a Catarina assinou o Tratado de Namur em 7 de julho de 1585, que acabou cedendo às exigências da Liga, inclusive pagar por suas tropas. Mas em 1587, após a notícia da execução da Maria da Escócia, que era católica, por sua prima Elizabeth da Inglaterra, que era protestante, houve uma comoção entre os católicos em toda a Europa e motivou o Filipe II a invadir a Inglaterra com a sua invencível armada. E após a notícia da derrota do Filipe II para a Inglaterra, enfraqueceu as pretensões do Henrique de Guise. E esse fato fez com que o rei se aproximasse do Henrique de Navarra, que apesar de ser seu cunhado, era seu primo.
Em maio de 1588, 16 representantes do bairro de Paris, liderados pelo Duque de Guise, que comandava a Liga Católica e havia sido expulso pelo rei de Paris. E então eles convocaram a população católica de Paris e se revoltaram contra o Henrique III, a indicação do Henrique de Navarra como herdeiro do trono, que era protestante. E o Henrique III convocou a sua guarda e também a guarda suíça. Daí, em 12 de maio, foram erguidas várias barricadas nos pontos principais da cidade. E esse evento deu o nome do Dia das Barricadas, o que não impediu o conflito, onde 60 soldados morreram. E o Duque de Guise acabou vitorioso e se apossando de Paris. E o rei Henrique III fugiu para Blois. Com essa vitória, o Duque de Guise conseguiu fazer o rei assinar o Edito da União, onde o rei promete não assinar nenhuma trégua com os ignotes e também tornar o Henrique como chefe dos exércitos do reino e convocar os Estados Gerais, onde a Liga Católica ficaria no controle efetivo sobre os conselhos do rei. E o rei Henrique II conspirou a morte do Henrique de Guise, que foi assassinado em 1588. Convidou o Henrique de Guise para conversar em seu quarto. E quando ele entrou, a sua guarda, os 45, voaram sobre ele e o assassinaram. E no mesmo dia aprisionaram o seu irmão, o Luís de Guise, cardeal, e também o seu filho, Carlos de Guise. O cardeal ele foi executado no dia seguinte. Uniu-se a Henrique de Navarra contra a Liga Católica e sitiaram Paris. Em 5 de janeiro de 1589, a Catarina de Médici, que já havia visto a morte de vários filhos, morreu aos 69 anos e foi enterrada em Blois. Em 1º de agosto de 1589, o monge dominicano Jacques Clemente, que fazia parte da Liga Católica, dizendo ter uma mensagem para o rei Henrique III, o apunhalou. E o rei ainda chegou a lutar com ele e tal, gritou e chamou a atenção da sua guarda, os chamados 45. E esses guardas golpearam o monge e depois o defenestraram pela janela. E mais tarde seu corpo foi esquartejado e queimado. O Henrique III, nessa mesma noite, ele acabou morrendo. E o Papa Sisto V considerou o monge como um mártir e sugeriu que o canonizasse. E com a morte do Henrique III, findou a dinastia de Valois e iniciou a dinastia de Bourbon, através do Henrique IV, o Henrique de Navarra, o seu cunhado, que pertencia à casa de Bourbon. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.